Então, irmãos, continuando aqui a parte 2, né? Seguindo ali do primeiro vídeo, né? Que nós precisamos, então, respeitar a autoridade de Deus, né? Que o pastor é colocado por Deus representante da igreja, responsável, né? Por cada um que Deus acrescentar ali no seu ministério. E nós devemos estar sujeitos a eles, né? Não importa o chamado que Deus nos dá, nós precisamos, então, aceitar, né, a condição de Deus, né, e respeitar a nossa autoridade espiritual, né, que é responsável então por dirigir a congregação, né, que seria assim então o pastor, né, o pastor responsável por apacentar as ovelhas e também administrar e cuidar, né, daqueles amados, né, irmãos chamados por Deus, cada um com o seu dom, né, com seu ministério também, mas então precisamos entender que seja profeta, seja apóstolo, né, missionário, evangelista, então devemos respeitar o nosso pastor como autoridade espiritual, né, e prestar nosso serviço com reverência e respeito a Deus, né, sabendo que ele é a autoridade de Deus responsável por aquele trabalho e devemos estar sujeitos a eles. Claro que cada um terá o seu papel, né, diante de Deus, né, o profeta receberá de Deus aquilo que deve fazer para edificar a igreja do Senhor, né, o evangelista terá a sua parte, né, tipo, ali que eu também me lembrei agora aqui, né, como o apóstolo tem como também objetivo, quando chamado por Deus, né, uma pessoa a qual Deus capacita e mostrará a ele mesmo, né, que ele será uma pessoa responsável por abrir novas igrejas, novos trabalhos, né, então o trabalho dele vai se estender mais, né, o evangelista ali, né, lembrando, né, que o evangelista, né, é aquela pessoa que sairá pregar, né, fora da sua igreja, pode pregar em outras igrejas, né, pode fazer um trabalho também de evangelismo na rua, né, então cada um dentro do seu chamado tem a sua especialidade e vindo do próprio Deus e do Espírito Santo que nos capacita para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter assim meio que certa facilidade, né, para fazer aquilo vai ser algo natural que nós faremos com mais facilidade que o outro não consegue fazer, né? O profeta fará o seu trabalho com facilidade, né? Se o pastor é pastor e não é profeta, ele não vai ter a mesma capacidade, né? E a mesma assim, como é que eu vou dizer? Então, assim, ó, vamos dizer, ele não vai ter a capacidade, né, de exercer o chamado dele como teria aquele que Deus chamou especificamente para esse ministério. Então, dentro do chamado pessoal de cada um, né, você vai exercer como se fosse, parece mais fácil para você e para o outro não é, né, assim que a gente vai se identificar. E depois tem os mestres, né, mestres, aqui na minha Bíblia está escrito doutores, mas a palavra é mestres em outra tradução. O mestre é aquele que é responsável por aprender, né? Ele vai aprender, vai se dedicar mais ao estudo espontaneamente, né? E depois vai estar ensinando a outros, né? Ele não vai aprender para guardar para ele. É isso que nós precisamos entender, né? Que os dons de Deus, ele nos dá para edificar a sua igreja e para que nós venhamos então exercer e compartilhar com os outros, né? Dentro do nosso conhecimento, dentro das oportunidades que Deus nos dá, né? Para edificar a igreja de Cristo, um irmão em Cristo, né? E que os nossos dons não são necessariamente usados só na igreja, né? Nós não podemos ter esse pensamento, que eu vou ser usado por Deus só numa oportunidade na igreja. Não, Deus vai te usar na rua, irmãos, né? Vamos supor um chamado aí de um profeta, muitas vezes Deus dá uma palavra para um profeta e manda falar para uma pessoa, né? Deus te diz a pessoa, te diz as palavras que tem que falar e às vezes é na rua, né? Talvez numa igreja você seja convidado para pregar, mas enfim, não é só dentro da igreja, é na rua, é onde você está, de repente no teu trabalho, na tua escola, né? Deus vai te usar onde você está, né? E Ele com certeza vai te dirigir, Ele vai te direcionar, né?
Então não podemos achar que os dons, né, o ministério, o chamado é só para dentro da igreja, é só lá. Não, é onde nós estamos. Por isso aí é importante nós termos um bom testemunho para que tenhamos crédito à nossa palavra, né? Porque se o nosso testemunho for mal, né, como é que as pessoas vão dar crédito àquilo que nós falamos ou pregamos? Então o nosso testemunho é importante, né? Daí as pessoas precisam olhar para nós e dizer, não, aquele ali é crente, aquele é diferente, o testemunho dele é diferente, é uma pessoa diferente, respeita os outros, é educado, né? Não tem maldade, não tem malícia, né? Então o nosso testemunho é muito importante também para o reino de Deus, né? Talvez seja o mais importante, né? Até que algum dom, né? Até algum ministério, porque aí sim nós teremos crédito para falar e ser respeitado, né? As pessoas darão mais atenção então e saberão realmente, não, a pessoa é de Deus, porque o testemunho dela realmente a gente vê que um crente verdadeiro é diferente de uns que se dizem e não são, né? Então eu peço a Deus que abra o seu entendimento, né? E que você busque então se aperfeiçoar e à medida que você receba essa palavra aí, né? E que você venha então buscar mais de Deus e se identificar com o teu chamado aí, né? E o que é importante do chamado também é algo que Deus nos coloca no nosso coração, irmãos, que nós passamos a entender isso como que fosse a coisa mais importante da nossa vida. Chegamos de repente até pensar assim, se eu não cumprir o meu chamado, por que vivo? Se não for para fazer a vontade de Deus ou cumprir a chamada que Deus me chamou. Então o chamado é algo que nasce no nosso coração, que nós não há nada mais importante que aquilo, né? Para tu saber o que é chamado, realmente é diferente daqueles que muitos são chamados por Jesus, né? Todos são chamados à obra de Deus. Mas quando você entende que você tem um chamado específico, você entende que é necessário você se dedicar a Deus para aquilo, é preciso você fazer o que for possível, né, para tentar agradar a Deus e buscar a direção de Deus para tu cumprir a vontade de Deus, né? É diferente, o chamado é diferente, tipo daquela situação em que o homem te empurra para frente, sendo que talvez você não tenha um chamado, talvez se você não foi chamado por Deus, mas muitas vezes influenciado por ser amigo, ser conhecido, ser parente, muitas vezes as pessoas levam para frente, né? Então o chamado é pessoal e você entende isso no teu coração. Você pega e vai entender que não, esse é o meu chamado, esse, como eu disse, tu vai ter facilidade, entendimento, né? Tu vai se destacar mais que o outro naquela responsabilidade ali, né? Dentro do entendimento que te der, dentro daquela capacidade ali, tu vai ver que tu não é por se achar e nem deve, né? Não devemos nos achar melhor que os outros, mas é que nem eu te digo assim, para ti vai ser uma facilidade, parece que tu faz melhor que os outros e será notado pelos outros, né? Não, o irmão faz algo ali diferente que eu não consigo fazer bem. Então assim, você descobre que não, olha, esse é o meu chamado, né? Pode ter 10 pessoas, mas tu faz aquilo como se fosse a mesma coisa, assim, um chamado, vamos dizer assim, um dom de músico, né? De repente você tem o dom para ser um músico, né? Um cantor gospel aí, tocar um instrumento, a gente nota, né? Que quando a pessoa não precisa nem ter dom de Deus, mas você nota que tem pessoas que aprendem com mais facilidade a trocar um instrumento e outras tente ou não tente, passa um ano, dois ou até mais estudando, tentando e não aprende, né? Então a gente vê que quando a pessoa tem o dom, parece que para ela é mais fácil aprender do que para mim, que não tenho, né? Então é nisso que a gente se identifica com o chamado, né? Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E que Deus possa ter edificado a sua fé, né? E você passando aqui por este canal, abra o seu coração que Deus venha falar contigo e te dar entendimento, né? Para a glória do Senhor. Amém.